Bem-vindo novamente. 200 anos se passaram desde que Ripley faleceu e atualmente os pesquisadores da USN Auriga estão empenhados em cloná-la como uma iniciativa sigilosa para as Forças Armadas. Eles recolheram uma amostra de sangue do local onde ela pereceu e precisaram de 8 tentativas para, por fim, conseguir criar um corpo que resistiu ao procedimento. Quando ela está preparada, eles realizam uma cirurgia para acessar seu ventre. O Dr. Wren e o Dr. Gedman ficam entusiasmados ao perceber que o filhote alienígena também foi clonado e o transportam em um recipiente para análises mais detalhadas. Nesse instante, Ripley desperta e segura a mão de um dos médicos, batendo seu rosto contra o vidro, mas os demais a neutralizam rapidamente. 3 dias depois, Ripley desperta novamente dentro de um material parecido com um casulo e encontra o número 8 marcado em seu braço. Os médicos realizam um exame de rotina e ficam impressionados com sua saúde impecável. A marca da cirurgia já está se curando e ficou bem reduzida. Quando Wren se aproxima demais para provocá-la, Ripley o prende com as pernas. Em seguida, ela tenta sufocá-lo, mas um guarda rapidamente intervém e a neutraliza novamente. Após isso, Ripley é submetida a diversos testes relacionados à linguagem e ao aprendizado, demonstrando avanço acelerado e surpreendendo os médicos. Eles concluem que seu corpo aprimorado. Quando mostram a ela uma imagem de uma criança, Ripley chora ao se lembrar de sua filha falecida e da criança que perdeu durante uma missão. Isso enfurece o General Pérez, já que o exército deseja clones insensíveis que não pensem. Mas parece que Ripley ainda carrega memórias passadas. Pérez debate com os médicos, afirmando que não hesitará em eliminar Ripley se ela tentar agir de forma inadequada. Em seguida, ele inspeciona o outro experimento. Descobrem que o alienígena retirado de Ripley, que também está se desenvolvendo rapidamente. Durante o almoço, Gedman e Wren explicam a Ripley como obtiveram seu sangue para cloná-la e confirmam que capturaram um alienígena. Ela deduz que eles têm uma rainha e alerta que todos morrerão, mas eles não a levam a sério. Algum tempo depois, uma nave espacial, chamada The Betty, chega à base militar. A tripulação é composta por mercenários, e Joner tem o hábito de brincar com facas. Ele arremessa uma na perna do engenheiro Vries, que está paralisado da cintura para baixo, mas Cole não aprecia esse tipo de brincadeira. Os guardas da base verificam que a tripulação não está armada, e o líder dos mercenários, Elgin, anuncia que trouxe a carga para capturar um grupo de civis que seriam usados em seus experimentos com alienígenas. Após receber o pagamento, Elgin solicita quartos para que sua equipe descanse por alguns dias. Pérez concorda, desde que os mercenários mantenham distância dos laboratórios. As vítimas adormecidas são levadas para o laboratório, e os médicos colocam vários ovos de alienígenas diante delas para que sejam impregnadas. Enquanto isso, Ripley está jogando basquete sozinha para testar suas novas habilidades. Os mercenários a encontram, e Joner tenta brincar com ela. Mas Ripley se move com tanta rapidez que não o deixa nem tocar na bola. Quando Joner se aproxima demais e tenta flertar de maneira perturbadora, Ripley o derruba com apenas 2 golpes. Outro mercenário joga a bola de volta para ela, e quando Ripley se vira para pegá-la, Christie a atinge com alguns halteres. O nariz de Ripley sangra, mas ela não se abala, então rapidamente derruba Christie também. Nesse momento, os médicos chegam para levá-la, e Ripley arremessa a bola com precisão e limpa o nariz antes de sair. O sangue cai no chão e dissolve o metal, revelando que o sangue de Ripley agora é ácido, assim como o do alienígena. Tempo depois, Gedman inspeciona os experimentos com os alienígenas, e um deles rosna para ele através do vidro. Gedman faz caretas e beija a janela, mas quando o alienígena rosna, ele libera um gás congelante para acalmá-lo. Agora, o alienígena recua sempre que ele ameaça apertar o botão. Enquanto isso, Cole finge estar embriagada para que seus colegas a expulsem do quarto. Ela se esgueira e usa um spray especial em uma fechadura para acessar a cela de Ripley, onde a observa mais de perto. Vendo a cicatriz, ela conclui que o alienígena já foi removido. Quando Ripley acorda, Cole se oferece para matá-la, mas Ripley não demonstra medo e faz uma jogada audaciosa. Cole vê a lâmina atravessar a mão de Ripley e o sangue corroer a faca,
e quando ela retira a lâmina, o ferimento se fecha rapidamente. Então Ripley faz Cole tocar seu rosto, dizendo que consegue sentir os alienígenas. Cole quer que Ripley a ajude a exterminar os alienígenas, mas Ripley diz que já é tarde demais. Ao sair, Cole é interceptada por guardas e Ren. Os mercenários são repreendidos por Ren, que aponta que eles violaram a única regra e ameaça com execução. Os mercenários imediatamente abrem fogo, e um tiroteio começa com os guardas, mas a equipe de Elgin trabalha em conjunto para dominá-los e derrubar facilmente todos os soldados. Então Elgin exige saber as verdadeiras intenções de Cole, e ela confessa que é uma agente infiltrada que veio para interromper os experimentos ilegais dos médicos. No laboratório, Gedman vê isso e tenta chamar a segurança. Enquanto ele está distraído, 2 dos alienígenas na cela se unem contra um terceiro e o matam, fazendo com que seu sangue ácido corroa o chão. Tudo isso é sentido por Ripley em sua cela. Gedman tenta liberar o gás, mas é tarde demais. Os alienígenas escaparam pelo buraco no chão. Quando Gedman se aproxima para inspecionar o buraco, uma garra de alienígena surge e o captura. Quando os alarmes começam a soar na nave, um guarda também entra na cela para verificar o buraco, apenas para um alienígena apertar o botão e matá-lo com o gás congelante. A equipe da Beth interrompe a discussão para fugir, enquanto os soldados correm em direção aos pods para escapar. O primeiro parte em segurança, mas um alienígena consegue entrar no segundo e começa a eliminar os soldados. Antes que a escotilha se feche, Pérez lança uma granada dentro do pod, que explode assim que ele se afasta. Enquanto ele está distraído, um alienígena surge atrás dele e o mata. Vries está em outra sala procurando por peças quando avista um alienígena acima dele. Então ele dispara e faz com que um pouco de sangue ácido caia. Sua perna não dói, mas sua mão sim. Então ele começa a atirar descontroladamente. O outro alienígena tenta alcançar Ripley, que usa sua força sobre-humana para abrir o painel de controle e seu sangue para causar um curto-circuito, abrindo. Os mercenários estão retornando para sua nave, mas Elgin se separa do grupo ao avistar a arma de Vries no chão. De repente algo o assusta, mas são apenas alguns tubos caindo. Quando ele se aproxima das armas caídas, um alienígena alcança através da grade e o mata. A tripulação ouve seus gritos e vai até ele, mas já é tarde demais. O alienígena aparece atrás deles. Então eles tentam fugir, apenas para descobrir que a porta está trancada. Ele é repentinamente atingido por alguém no buraco. É Ripley, que estava escondida. Os mercenários ficam furiosos e ameaçam Ren, até que ele admite que há 12 alienígenas na estação. O grupo concorda em se unir a Ripley, apesar das objeções de Cole, e antes de partirem, Ripley pega a língua do alienígena para Cole ter uma lembrança. Enquanto o grupo se move, eles se reencontram com Vries. Ripley então anuncia que consegue sentir que a estação está se movendo, e Ren confirma que o piloto automático é ativado durante emergências. A estação está retornando para a Terra, e ninguém gosta da ideia, pois o planeta atualmente é um deserto. Então eles precisam encontrar a Beth. O grupo continua se movendo, mas Ripley para quando encontra outro laboratório. Dentro, ela fica horrorizada ao encontrar os clones falhados, que se transformaram em criaturas horríveis. Mas o 7º ainda está vivo, mantido em uma mesa por tubos e ventiladores. O número 7 pede por misericórdia. Então Ripley usa um lança-chamas para matá-la e destruir todo o laboratório, queimando os outros clones também. Cole também fica enojada e dá um soco em Ren por isso. Em outra sala, o grupo encontra as vítimas que os mercenários trouxeram para os experimentos. No início, eles pensam que todos estão mortos, mas um homem chamado Purvis de repente começa a gritar. Ele se acalma quando vê que não vão machucá-lo. No entanto, quando Ripley o cheira, ela confirma que há um alienígena dentro dele. Cole se recusa a abandoná-lo e diz que, se conseguirem escapar rápido o suficiente, podem colocá-lo em criostase para cirurgia mais tarde. A equipe continua a caminho da Beth levando Purvis junto. A próxima área que precisam atravessar é o refeitório, que agora está completamente submerso por causa dos sprinklers de emergência. Vries não tem escolha, a não ser deixar sua cadeira de rodas e ser amarrado às costas de Christie. Infelizmente,
O próximo corredor está ainda mais inundado. Logo, 2 alienígenas aparecem atrás deles, e Joner imediatamente derruba um, mas o outro continua, e consegue capturar uma mercenária, levando-a embora. Com o alienígena ocupado com sua presa, o grupo continua a nadar, apenas para encontrar a área coberta por uma membrana repugnante. Ripley rompe a membrana com sua força, e todos retornam à superfície para respirar novamente. Mas uma surpresa desagradável os aguarda. Eles estão cercados por ovos de alienígenas. Uma criatura salta de um ovo e agarra o rosto de Ripley. O restante do grupo também mergulha e lança várias granadas pelo buraco para destruir todos os ovos. Nesse instante, o alienígena de antes reaparece na água. Então o grupo sai pelo buraco e começa a escalar uma escada. A porta no topo não se abre, e Ren pega a arma de Cole com a desculpa de atirar na fechadura, mas acaba disparando nela. Cole cai na água, e Vriss, furioso, tenta atirar em Ren, que se esquiva e permite que os tiros finalmente abram a porta. Ele imediatamente, logo, o alienígena surge e começa a subir a escada também. Os homens tentam atirar nele e fazem com que um pouco de sangue ácido respingue, o que fere Christie. Joner também abre fogo e mata o alienígena, mas a criatura ainda está segurando o pé de Christie enquanto Vriss segura as escadas. Desejando salvar seu amigo do peso adicional, Christie solta o arnês e cai para a morte junto com o alienígena. O grupo se pergunta como vão escapar, até que a porta de repente se abre e revela Cole do outro lado. Todos conseguem entrar em uma sala segura e Ripley examina o ferimento de Cole, descobrindo que ela é, na verdade, um androide. Cole confessa que faz parte de uma lendária segunda geração de androides que eram tão realistas que ganharam consciência e se rebelaram, queimando seus modems internos sem fio e tentando se passar por humanos. Sabendo o que androides são capazes de fazer, Ripley leva Cole a uma pequena capela e a faz se conectar ao computador da estação. Cole confirma que a estação está indo para a Terra, onde os alienígenas poderiam escapar e infectar a raça. A estação consumiu energia demais para Cole explodi-la. Então Ripley diz a ela para programar a nave para fazê-la colidir. Ao mesmo tempo, Ren está prestes a chegar a Betty, então Cole bloqueia as portas para ele e fala pelos alto-falantes para indicar aos alienígenas onde ele está. O grupo começa a se mover em direção a Betty novamente, e Joner entra em pânico ao ouvir que a estação vai colidir em breve. Ele tenta atacar Cole, mas Ripley imediatamente o agarra pelo pescoço e ameaça arrancar sua língua. Nesse momento, ela ouve um som e diz que a rainha está sofrendo, apenas para ser repentinamente puxada pelo chão por alienígenas. No entanto, as criaturas não a machucam. Por causa de seu DNA alterado, eles a reconhecem como um deles e a levam para seu ninho. Enquanto isso, o restante do grupo chega a Betty, onde Purvis é repentinamente baleado por Ren. O médico faz de Cole refém, e enquanto eles discutem inutilmente, o alienígena finalmente ganha vida no peito de Purvis, forçando-o a se mover em direção a Ren. Nesse momento, o alienígena finalmente sai. Então os mercenários abrem fogo e matam Ren e Purvis ao mesmo tempo. De volta a Ripley, ela descobre que o ninho está repleto de alienígenas e da rainha. Gedman, envolto em um casulo e delirante, está lá com as outras vítimas e diz a Ripley que a rainha herdou seu ciclo reprodutivo humano. Depois de botar sua primeira leva de ovos, ela dá à luz como um ser humano faria, desenvolvendo uma bolsa semelhante a um útero e dando à luz uma criatura bizarra que é metade humana, metade alienígena. A rainha lambe Ripley, reivindicando-a como sua verdadeira mãe. Quando Gedman começa a falar novamente, o recém-nascido arranca a parte de cima de sua cabeça. Ripley usa essa distração para escapar e corre para a Betty, que está prestes a partir. Felizmente ela pula em cima da hora e se junta aos mercenários no cockpit. Enquanto a Betty decola, Cole percebe que uma porta ainda está aberta e vai fechá-la, apenas para descobrir que o recém-nascido entrou sorrateiramente. Enquanto ela desvia de seus ataques, a nave começa a tremer porque está bastante instável.
Um mercenário vem procurar Cole, e o recém-nascido o mata imediatamente. Ripley desconfia do tempo que Cole está demorando e corre para a sala também, chegando a tempo de encontrar o recém-nascido arranhando o ferimento de Cole. Ela finge ser uma boa mãe alienígena e conforta o recém-nascido, distraindo-o enquanto joga um pouco de sangue ácido na janela para criar um buraco. Isso despressuriza a cabine e suga o recém-nascido para a janela. Cole e Ripley se seguram e ficam horrorizadas ao ver o buraco sugar lentamente as entranhas do recém-nascido, até que ele finalmente morre e seu corpo é lançado no espaço. Ao mesmo tempo, a estação militar colide na Terra e explode, matando todos os alienígenas dentro dela. No cockpit, Joner e Vries tentam ao máximo controlar a nave, já que não são pilotos. Há mais tremores e muito calor. A nave pousa em segurança na Terra, e todos estão vivos. Ripley e Cole se sentam juntas para observar os restos de uma cidade, se perguntando o que fazer a seguir.